Se vierem rasas as certezas primas de uma terra nova, peões lavradores terão mais que sonhos pra dizer em trova. Bom dia a todos e a todos. Eu agradeço esse evento e cumprimento o deputado Rogério Correia, deputado estadual, deputado federal eleito, deputado Cristiano, presidente dessa comissão, os demais componentes dessa mesa, que a gente já conhece há longas datas, doutora Márcia Milanês, que já conhecemos pelo trabalho que tem à frente do Tribunal de Justiça, aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado, senhores e senhoras. Eu quero aqui primeiro fazer um relato. Eu lembro que uns anos atrás, logo quando da ocupação daquela fazenda no sul de Minas, e eu e a doutora Ilka, para lá nós nos dirigimos na audiência, na condição de advogado de muitos dos presentes aqui. E já sentimos naquela época, Rogério, isso vai para mais de 15 anos, uma pressão que havia na cidade, porque quando nós entramos na cidade havia muitas faixas, contra inclusive as pessoas que ocuparam aquele espaço. E sabemos também, Silvinho, do histórico que era Ariadnópolis, e isso desde 1994, a gente não esquece. E sabíamos também que era uma fazenda que produzia açúcar e álcool, estava desativada, estava improdutiva a fazenda, devia muito a muitos trabalhadores, inclusive na Justiça do Trabalho, e tinha dívidas junto ao Fisco Nacional, junto ao banco. E eu sei que essa situação, ao contrário do que foi colocado aqui hoje, ela não modificou, pelo contrário. Acompanhamos inclusive, e aqui é bom relatar, eu estive presente numa audiência no Palácio da Liberdade, junto com vocês. Quem nos recebeu foi o ex-governador e hoje senador Antônio Anastasia. Um dos pontos que foi colocado para ele, e ele teve a ideia, era de fazer lá na frente uma desapropriação para fim de reforma agrária, mesmo entendendo aquela época que era uma função do INCRA. Então essa ideia nasceu com ele, e é bom frisar aqui, e que foi gestada e assinado o decreto no atual governo do Fernando Pimentel, reconhecendo inclusive, e para se evitar algum conflito naquela região que sempre foi patente, é bom registrar isso aqui. E eu vou dizer mais, e eu queria aqui, aproveitando, fazer uma saudação especial. Eu ouvi aqui calado, a gente não pode manifestar, tem que ser dentro da hora, acatando inclusive as inúmeras audiências públicas que nós participamos nessa casa, mas uma referência a uma pessoa. Primeiro que a gente defende que nenhum movimento tem que ser criminalizado porque está na luta e exige direito e conquista de direito e garantia de direito. Mas também nenhum advogado pode ser criminalizado por defender essas bandeiras junto aos movimentos. E aqui foi tocado o nome de um colega nosso que eu conheço há mais de 25 anos, que é o advogado de vocês, Dr. Carlos Alberto Torresani. E para quem não sabe, e ele foi mencionado aqui, e eu entendi como uma tentativa de criminalizar a advocacia, Andréia. Eu e você, como advogado, nós sabemos o que é isso. Tentativa, Rogério, doutor Cristiano, de criminalizar a advocacia. E para quem não sabe, e é bom que fique registrado, que eu recebi há 3 semanas, inclusive com o Belchior que eu vi aqui, e outro colega, lá na Comissão de Direitos Humanos, junto com o Torresani, as preocupações com relação ao conflito que sempre aconteceu naquela região, e em particular naquela fazenda. E aí eu assustei. Isso, e eu vou registrar aqui, é bom que se saiba, segundo o relato do Silvinho que foi confirmado, o nosso colega advogado Torresani, ele teve um problema de saúde, não sabemos se foi fruto de ameaça, mas que mexeu com a alma dele. Eu o conheço há mais de 25 anos, é um advogado combativo, nunca arredou o pé de alguma luta, o conheço desde quando foi advogado do Sindicato Metalúrgico BH Contagem, e ele se encontra internado, Eu queria aqui então pedir a vocês, como se fosse um desagravo, batemos palma para o colega Torresani, e até porque há coisas que nós não podemos deixar para depois, tem que resolver na hora, então que fique registrado nessa casa. E eu vou levar isso inclusive para a OAB. E eu falo aqui em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado que eu presido,
e a solidariedade também que eu trago aqui da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal da OAB, que acompanha também esse caso, mesmo que de longe, até porque essa situação de vocês já ultrapassou em muito as fronteiras de Minas Gerais, já ultrapassou em muito aquilo que acontece geralmente no nosso país. E eu vou falar mais, como advogado, e estando inclusive no processo de assistência de acusação daquele caso de Felisburgo, já vou adiantar, nós não vamos deixar derramar algum sangue como aconteceu em Felisburgo, em Minas Gerais e no Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que a luta por direitos, que sempre esteve na história do nosso país, na construção da nossa sociedade, pelo Estado Democrático de Direito, seja diminuído a uma coisa qualquer e seja as pessoas subjugadas, como se fossem criminosas. É o que parece que se pretende hoje. Mas, ao mesmo tempo, também quero falar aqui uma coisa que o Frei Gilvando acompanhou muito e eu sei muito bem o que é. As ocupações de Belo Horizonte, que não são poucas, e são ocupações urbanas. E aí eu quero fazer, aqui de público, que não foi feito, um agradecimento ao Tribunal de Justiça. Na semana retrasada, e eu estive lá presente e sempre acompanhei, foi fechado um acordo no Tribunal de Justiça, no Sejus, mediado pela mesa. Nós estivemos presentes, os movimentos estivemos presentes, duas desembargadoras do Tribunal de Justiça presente, a doutora Maria Ângela, a Defensoria Pública presente, o Ministério Público de Direitos Humanos presente, onde foi assinado o Poder Judiciário, na semana de conciliação do Tribunal de Justiça, um acordo. O que significa esse acordo? Que garante para muitas pessoas, que são quase 30 mil famílias entre Belo Horizonte e Santa Luzia, ficarem naquela área que no passado foi criminalizada em Belo Horizonte e na Grande Belo Horizonte. E olha, nós estamos falando de uma situação social que envolve mais de 30 mil pessoas. É a maior ocupação urbana do Brasil, foi a 7ª maior ocupação do mundo. E à época nós lembramos, Frei Gilvando, você lembra muito bem, falaram conosco assim, olha, lá não tem resolução não, vocês fazem o seguinte, leva isso para o Papa. Falei, mas que ideia maravilhosa. Então nós levamos para o Papa, até lembramos, a Macota Celinha foi uma das 7 pessoas convidadas no Vaticano para estar com o Papa Francisco. Foi produzido um material muito bom em 3 línguas, Cristiano, e foi enviado ao Papa. E a repercussão disso aqui, do ponto de vista político e lá fora, foi positiva, até porque estávamos à beira dos nervos de uma situação onde não se tinha como colocar e onde alojar 30 mil pessoas. Foi uma vitória, o Tribunal de Justiça homologou isso, junto com a Coab, é bom aqui registrar, e isso para nós representa que aquilo que nós discutimos, nós temos saída e podemos apontar alguma saída. Ontem eu estive, inclusive, na Vara Agrária, e a partir de meio-dia hoje, o processo, gente, está com mais de 1.200 aulas, 1.200 páginas. Nós estamos pegando a partir de meio-dia, quando abrir o fórum, pegando cópias de todo o processo. Ao contrário do que foi dito aqui, ninguém está desrespeitando lei, mas cá entre nós, há vícios no processo que eu já detectei e serão objeto de agravo de instrumento. Então a sentença não é transitada e julgada, mesmo com a liminar, cabe ainda recurso e nós vamos fazer esse recurso e seremos vitoriosos. E eu vou falar por quê. A razão é simples, só vou pegar um ponto aqui, que é um pressuposto na ação. Olha, é uma ação de 2011. Se ela foi suspensa ou não, é uma ação de 2011. Nós estamos em 2018. O Código de Processo Civil passado e o atual permanece inalterado. Se você tem 1 ano e dia de posse, não cabe medida liminar de reintegração de posse. E juiz monocrático, ele deu a liminar. Isso é um erro grosseiro. É um erro grosseiro. Existe, inclusive, uma audiência de justificação. Aí eu não sei essa audiência que o deputado Rogério deixou de participar, se era uma visita técnica ou uma audiência de tentativa de conciliação ou justificação. Nós não sabemos se todos os réus também foram citados, aqueles ausentes citados pelo edital. Sabemos que o Ministério Público e o doutor Afonso estão acompanhando afinco isso. Isso nós sabemos, porque ele é um guerreiro e um dos maiores especialistas disso no Brasil. E é bom a gente falar isso aqui. Então eu quero registrar e deixar isso aqui público, e garantir a vocês, primeiro, a nossa solidariedade. E eu saio daqui com um relato do que é acontecido e a par hoje de todo o processo, que são 6 volumes, está dando 1.079 páginas, e fazer um relato
para a Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional. Parece que já tem marcado uma agenda para a gente sentar o mais rápido possível, para começarmos a fazer esse agravo de instrumento. E o direito é muito maior que a lei. Quem faz a lei são as casas legislativas, mas quem tem entendimento também o contrário disso e que dá rumo é a própria justiça, como tem sido feito. Então, um abraço para vocês, contem conosco, estamos aí na luta. Obrigado. Reduzir em raios e esperança e luz e solidariedade, ver-se-ão partidas todas as correntes da desigualdade. Se for a consciência da terra um escudo contra a opressão, acima das nuvens subirá com o vento a nossa razão. Nosso canto agrário é o clamor de um povo por melhores dias e um findar de vez com esse sofrimento nas negras tolderias. Se mantermos fortes ideais de chão em nossos corações, não seremos braços inconscientes de certos padrões. E a terra fértil dessas plagas mansas, hoje tão ociosa, fecundará pela nossa mão em seara generosa.